Muito boa tarde. Vamos então começar este painel, ou esta mesa redonda da parte da tarde, sobre programação e planeamento territorial. Antes de mais, na qualidade, eu estou aqui não só a título pessoal, como na qualidade de Presidente da Associação dos Magistrados da Justiça Administrativa e Fiscal de Portugal. E nessa qualidade permitam começar por saudar todos os presentes e agradecer o convite que me foi formulado, pois é para mim uma honra poder colaborar com o Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito de Lisboa. Também não posso deixar, na qualidade de Presidente da Associação, de deixar algumas palavras sobre a mesma, para dizer que se trata de uma instituição sem fins lucrativos e de cariz científico, que foi constituída em 2007 por magistrados da Justiça Administrativa e Fiscal, podendo ser seus associados os magistrados desta jurisdição que exerçam funções ou que já estejam jubilados. O seu objetivo é o de divulgar e promover o estudo e investigação do direito administrativo e do fiscal e, para esse efeito, promove e organiza colóquios, faz estudos, publicações e, para esse efeito, tem celebrado vários protocolos com instituições de ensino superior, entre os quais a Faculdade de Direito de Lisboa. Perante a crescente complexidade e desafios técnicos com que nos debatemos no dia-a-dia, aos juízes não basta a reflexão solitária de outros tempos. Antes se impõe o envolvimento no diálogo académico com vista a promover o conhecimento e a investigação científica. O direito administrativo é, como sabem, muito abrangente e altamente especializado. Julgar na justiça administrativa pressupõe conhecimento apurado de todos os domínios, não sendo humanamente exigível, atendendo ao volume de serviço e à velocidade de alteração das leis, que um magistrado, que um juiz tenha todos esses conhecimentos. Reparem que estamos a falar numa área muito específica, esta tarde, ou todo o dia de hoje, em que estamos perante especialistas, que praticamente só tratam destas matérias, enquanto que um juiz administrativo tem que ser chamado a decidir e a considerar-se especialista de todas as áreas do direito administrativo. Finalmente, não posso deixar de congratular o Instituto pela oportunidade deste evento e formular um voto para que seja muito frutuoso. Começando então pelo nosso trabalho, vou dizer que vamos adotar uma metodologia, acho que um pouco diferente da manhã, porque vamos suscitar mais o diálogo entre os intervenientes, começando eu por provocar o debate na mesa com algumas questões e dando a oportunidade de todos os presentes se pronunciarem sobre as mesmas. No fim deste debate, depois abriremos o espaço de diálogo para assistência. Ora, nesta mesa redonda vamos ter o Sr. Desembargador Paulo Pereira Gouveia, que é juiz desembargador do Tribunal Central Administrativo Sul, o professor Dr. João Miranda, da Faculdade de Direito de Lisboa, o professor Dr. Jaime Val, da Faculdade de Direito de Lisboa, a mestre Sofia Galvão e a doutora Isabela Valada Matos. Todas estas pessoas estes nomes que eu enunciei, são supostamente conhecidos de todos como especialistas destas áreas, pelo que acho que dispensam outras apresentações. Vou então começar por uma questão. Uma das primeiras questões que eu gostava de colocar e para provocar a mesa era saber se há uma necessidade premente de alterar a lei de bases e, em concreto, quais são as novidades deste painel no que toca à programação e planeamento territorial. De uma forma muito breve, começava por saber a opinião do Sr. Desembargador Paulo Pereira Gouveia. Muito bem. Então, telegraficamente, e como de manhã o modelo foi outro, mas de manhã faziam-se declarações de interesses, eu vou fazer uma, mas é entre aspas, é só dizer que, quanto a esta lei, esta proposta de lei, de facto considero-a das poucas propostas de lei de bases que eu considero que deve ser chamada proposta de lei de bases mínimas e desequilibradas, com o devido respeito por quem a fez. Tem, em alguns aspectos, parece-me, bases muito, enfim, que podiam lá não estar, não acrescentam nada.
e, por outro lado, noutros aspectos está muito densificada, desequilibrando o diploma. Mas é só a minha declaração de interesse no sentido de ter algumas críticas quanto ao diploma. No que diz respeito à questão que foi colocada pela Sra. Conselheira. Ora, muito bem, temos, por exemplo, alguns pontos que foram já aqui referidos entre nós previamente e que eu vou só dar a minha opinião breve. Tem a ver, por exemplo, com o facto de os antigos planos especiais, como sabemos agora, artigos 40, número 4 e artigo 46 da proposta, agora são os programas especiais e nesta medida, sendo programas, conforme diz o artigo 38, número 1 da proposta, não têm, logicamente, dir-se-ia, eficácia plurisubjetiva de acordo com o artigo 46. Portanto, temos a transformação dos planos especiais em programas especiais e, portanto, de acordo com as normas que eu referi, não têm, logicamente, eficácia plurissubjetiva. Esta é uma alteração, é uma mudança. Outra, o facto de o diploma distinguir no artigo 38, número 1, o programa do plano, enfim, tem alguma lógica, como é natural. O programa está definido para o âmbito nacional e para o Governo. Os planos e para o Governo, e também ainda há os programas intermunicipais, de cujo sucesso eu devido, mas espero que aconteça. E depois temos os planos tradicionais que nós conhecemos, além dos planos novos, dos planos diretores intermunicipais. Também aqui tem algum sentido, e eu diria que esta distinção também respeita, poderíamos considerar aqui um pouco o chamado princípio democrático. Eu escrevi aqui, vou ler, na medida em que se deixa para o âmbito municipal ou intermunicipal a responsabilidade da concretização das ideias e das diretrizes contidas nos instrumentos legais programáticos de âmbito nacional e governamental. Enfim, o princípio democrático talvez eu explique isto. Depois há um outro aspecto importante quanto aos planos diretores intermunicipais, de cuja, enfim, eficácia eu duvido, como já disse. A nova figura tem o âmbito previsto no artigo 42, número 5, que diz que dispensa, em consequência, o PDM. De facto, se nós lemos o texto, dá a ideia que o plano diretor intermunicipal do texto desta norma não aborda todas as matérias de um plano diretor municipal. Mas eu penso que a norma, ao dispensar, esta norma dispensa o PDM, porque há um plano diretor intermunicipal, é no pressuposto óbvio de que o plano diretor intermunicipal já concretizou aquilo que seria normal num PDM. Também este tem a vantagem de evitar, na minha opinião, alguns perigos de sobreposição e de conflitos de normas entre PDMs e planos diretores intermunicipais, o que acabaria por destruir a eficácia do chamado programa intermunicipal. Depois há um outro aspecto, que é o papel central que estes planos diretores desempenham e que pretende esta nova lei desempenhar, dar-lhes força, aliás, e na sequência disso temos o artigo 46, que tem umas normas interessantes, número 5, número 6, mas na sequência do seu número 4, que, se estiverem presentes, referem-se à questão de haver uma obrigação de atualizar os planos inferiores, sob pena de algumas consequências pesadas, previstas no número 5 e no número 6. O número 5, se repararem, diz que se não houver atualização, as normas são suspensas e não podem ser praticados atos administrativos nessa matéria, e o próprio número 6 vai ainda mais longe, que é a questão da candidatura dos municípios, enfim, a programas e a candidaturas que impliquem benefícios financeiros. Mas, sumariamente, aqui a questão que se coloca na nossa mesa redonda quanto a este artigo 46, número 5 e número 6, tem a ver com o princípio constitucional da autonomia das autarquias locais, no artigo 6º, número 1 da Constituição. Eu pessoalmente entendo que o legislador, no âmbito da sua margem de livre decisão ou de livre conformação, não está a desrespeitar o princípio da autonomia local neste ponto, ao colocar estas sanções. Ele ponderou, no verdadeiro sentido da palavra, que é ponderar, ponderou o princípio da autonomia local com o princípio consagrado no artigo 65, número 4, que é um direito fundamental, artigo 65, número 4 da Constituição, e conclui com um regime legal com regras que a mim, pelo menos, não me parecem arbitrárias e muito menos exageradas. São duras, mas não parecem exageradas. Finalmente, eu queria referir
mas é um aspecto que está fora destas novidades. Mas, só para dar uma nota, esta lei e possivelmente o regime jurídico que ela impõe, que será um regime jurídico imenso e muito estranho, dará origem, na minha opinião, a mais conflitos jurisdicionais do que aqueles que já temos. Mas isso é outra história. Muito obrigado. Bom, a intervenção suscitou aqui alguns problemas que nós estamos a falar de uma maneira geral, vamos ter que depois aprofundar alguns aspectos que foram já aqui enunciados. Portanto, agora passaria a palavra ao professor Dr. João Miranda. Boa tarde a todos. Nesta primeira intervenção, eu vou abordar de forma geral apenas algumas das questões que foram aqui referidas e procurando responder à questão colocada pela Sra. Conselheira Fernanda Maçãs. Nós temos que ter noção de que a atual Lei de Bases do Ordenamento do Território é, sobretudo, uma lei de planeamento do território. Ou seja, estamos a alterar uma lei de bases que, por seu lado, já é praticamente só uma lei de bases de planeamento do território. Certo que essa lei de base do planeamento do território é bastante omissa a respeito da matéria da execução de planos, mas não é a respeito das várias categorias de instrumentos de gestão territorial, não é a respeito de procedimentos e, portanto, respondendo concretamente à primeira questão que foi colocada, se o nosso sistema de gestão territorial precisava ou carecia de uma grande reforma, nesta parte, portanto estamos a falar em termos de tipologia de instrumentos de gestão territorial e em termos de procedimentos, a minha resposta é não. O nosso sistema de gestão territorial precisava de estabilidade. E essa estabilidade afere-se muito também ao nível dos conceitos. Quer as pessoas que compõem esta mesa, quer a plateia, somos todos pessoas que trabalhamos na área do urbanismo. E a estabilidade é fundamental. E devo dizer que um dos aspectos que me suscita mais reservas nesta proposta de lei prende-se com a procura de introduzir um conceito novo, que é o conceito de programa territorial, diferente do conceito de plano, reservando o conceito de plano apenas para os planos de âmbito municipal e, pelo contrário, conferindo ou qualificando os planos de âmbito supralocal como programas e acrescendo a isso uma lógica de falta de eficácia plurissubjetiva, ou seja, de vinculação apenas das entidades públicas e, portanto, impossibilidade de conformação do direito de propriedade privada. Ora, nesta primeira intervenção, e eu abordaria apenas esse ponto, depois reservar-me-ia para uma segunda e terceira intervenções, havendo tempo para isso, eu gostava de dizer que há aqui um ponto essencial e esse ponto não é apenas um ponto de caráter dogmático. E o ponto tem a ver com o conceito de plano e de planeamento. O conceito de plano e planeamento, o planeamento enquanto atividade ou enquanto ação e o plano enquanto resultado dessa atividade são conceitos completamente enraizados na nossa tradição jurídica, e não só na tradição jurídica, mas também ao nível técnico. E acho que a introdução de um novo conceito, que é o conceito de programa, para além de partir de uma ideia, de uma visão demasiado redutora daquilo que é o plano, vai seguramente levantar problemas do ponto de vista da aplicação e, francamente, eu acho que era desnecessário. Portanto, nesta primeira intervenção, exemplificando apenas com este exemplo, acho que há uma confusão que o legislador estabelece entre planeamento e programação. O legislador esquece que o conceito de planeamento é um conceito mais amplo, que aquilo que aqui são designados como programas, na prática também são planos, e havia interesse em que se mantivessem como sendo planos, e, portanto, eu não vejo utilidade numa alteração de fundo, que é uma alteração conceptual que aqui é introduzida. Depois há outros aspectos de regime, sobre os quais me reservaria para pronunciar de seguida, mais à frente. Muito obrigada. Sobre a mesma questão, daria agora a palavra à Sra. Mestra Sofia Calvão. Muito obrigada. Eu começo por agradecer o convite, por felicitar a Faculdade de Direito de Lisboa e o seu Instituto de Ciências Jurídico-Políticas por esta iniciativa da conferência, e passando desde já à resposta, não felicitaria tanto os responsáveis pela iniciativa legislativa em si. A conferência justifica-se no quadro legislativo que foi aberto
esta lei tenho muito mais dúvidas de que fosse necessária e de que fosse desejada. E quando uma lei não é necessária e não é desejada, eu julgo que haveria que pensar na sua adequação e na sua oportunidade. Portanto, respondendo à pergunta, eu julgo que não era necessário rever e substituir a Lei 48/98. Julgo que é uma lei enxuta, que está absolutamente estabilizada naquilo que são os seus destinatários, aplicadores, é conhecida pela comunidade jurídica, mas não apenas jurídica, pela comunidade técnica, é reconhecida, julgo que era um fator muito importante de estabilidade do sistema. E tudo o que houvesse a fazer, e muito haveria no sistema de gestão territorial, não creio que devesse ser feito primariamente ao nível da lei de bases. Essa deveria, do meu ponto de vista, perdurar e eu ficaria mais feliz se, de facto, o legislador, ainda que entendendo que devia a esse nível legislativo corrigir alguma coisa, que o tivesse feito no nível inferior ao nível do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial e apenas aí. Se entendesse que deveria intervir no plano legislativo, disse eu, porque, do meu ponto de vista, o muito que há a corrigir em termos da prática do planeamento territorial e do ordenamento do território, joga-se, sobretudo, no plano administrativo. É na administração pública, no muito que ela faz e não faz, que haveria que dar passos, que haveria que evoluir. As boas práticas que existem e que têm sido experimentadas num quadro de estabilidade legislativa que tem, nesta altura, cerca de 15 anos, deveriam ser conhecidas, deveriam ser dadas como exemplo, deveriam servir a algum mimetismo, a alguma replicação e deveriam ter um papel virtuoso no sistema que não tem sido potenciado porque não tem havido, do meu ponto de vista, cuidado na identificação desses casos e depois aproveitamento político e administrativo daquilo que eles podem dar, daquilo que eles podem semear. Portanto, do meu ponto de vista, novamente, o muito que haveria a fazer, e repito que acho que era muito mesmo, deveria fazer-se primariamente no plano administrativo. Quanto àquilo que, apesar de tudo, justificaria correção prioritária, e aqui concedendo que, porventura, exigindo alguma coisa no plano legislativo. Penso que no REGICT, e falo sobretudo no REGICT porque não é a lei de bases, entendamos que cria este tipo de dificuldades, mas no REGICT, ou que não as supera satisfatoriamente, melhor dizendo, no REGICT julgo que os procedimentos de elaboração / revisão de planos e da sua aprovação poderiam ser revisitados, poderia encontrar-se aí uma agilidade maior, poderia tentar superar-se os impasses e as dificuldades que hoje se verificam. Também no plano, ou na perspectiva, no patamar da articulação entre planos, julgo que alguma coisa de virtuoso se poderia fazer, sobretudo relativamente às vicissitudes dos planos. A dinâmica dos planos coloca problemas que o sistema não está a resolver satisfatoriamente e, portanto, era preciso garantir que a aprovação de um novo plano, que a revisão de um plano tem condições de ser recebida pelo sistema em termos que sejam satisfatórios e que não crie ela própria incerteza, que não crie ela própria dúvidas. E isso poderia reivindicar alguma atenção por parte do legislador. Também na resolução de impasses, que ainda são muitos, repito, que têm, sobretudo, causa administrativa, não legislativa, mas, sendo assim, e a experiência consolidada de 15 anos já demonstra que é mesmo assim, então o legislador poderia encontrar soluções que permitissem resolver esses impasses que a administração vai criando. A falta de articulação, a falta de coordenação, a falta de adaptação, designadamente, dos planos, poderia levar a soluções legislativas que permitissem que, no silêncio ou na inação da entidade que deveria pronunciar-se ou agir, que as soluções eram expeditas e, portanto, supletivamente, ter respostas que não têm. Portanto, para a intervenção inicial e respondendo estritamente à pergunta, tenho muitas coisas já para dizer a partir do que os nossos colegas de painel já avançaram, mas eu queria ficar-me apenas pela resposta à pergunta. Obrigada.
Muito obrigada. Depois nós iremos aprofundar alguns desses temas que certeza que suscitaram dúvidas. Passarei então a mesma questão à doutora Isabela Balada Matos. Muito obrigada. Pegando nas palavras dos meus antecessores, com os quais não posso deixar de estar mais de acordo, eu também acho que a Lei de Bases de Ordenamento do Território, a Lei de Bases de Ordenamento do Território não carecia de revisão, pelo menos na matéria que respeita ao planeamento e ordenamento do território. Algumas de revisão no sentido amplo em que ela está a ser. Se havia questões que precisavam ou careciam de alguma alteração ou de alguma ponderação, essas questões prendiam-se mais com normas sobre execução de planeamento e não tanto com toda a revisão do regime que se está aqui a fazer nesta lei. E essas normas sobre execução de planeamento caberiam também, ou caberiam melhor, numa alteração ao regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial. Não é a Lei de Bases, a Lei 48/98, que impediria que se fizesse uma revisão do REGICT que considerasse essas questões que não estão, neste momento, a ter o enquadramento jurídico devido. Por outro lado, também concordo com a doutora Sofia Galvão, quando a doutora Sofia Galvão diz que o problema do planeamento neste momento não está na lei. O problema do planeamento neste momento está nas práticas administrativas e muito se tem avançado desde há 15 anos nessas práticas administrativas e muito se tem conseguido, mas ainda há muito por fazer. Esta lei, ou esta proposta de lei, tem, para além de muitas outras, a desvantagem de vir introduzir um ruído intenso em matérias que já estavam devidamente consensualizadas entre a administração central, autarquias locais, promotores, advogados, entre os vários stakeholders, digamos assim, para utilizar uma palavra muito em voga, nesta área do ordenamento do território e do urbanismo. E, portanto, esta lei vai introduzir, ou esta proposta de lei, ou aquilo que aqui está plasmado, vai introduzir ruído desnecessário em matérias que já estavam estabilizadas. E para responder também à pergunta da senhora conselheira, uma das questões que traz um ruído intenso será esta nova modificação de designação e o tratamento de programas e o tratamento de planos. Eu confesso-vos que tive um primeiro momento de hesitação quando olhei para o título deste painel, Programação e Planeamento Territorial, e a minha primeira observação foi, mas isto está ao contrário, devia ser planeamento e depois programação. E depois pensei, não, espera aí, porque eu tenho que ir ver a lei. E a lei realmente fala em programação, e não é na programação que eu estava a pensar, é na programação, nova versão de instrumentos de gestão territorial que agora se chamam programas. E este meu equívoco vai certamente ser o equívoco de muitas pessoas e de muitas instituições que têm que utilizar estas designações e que têm que utilizar estas regras. E a minha questão é quanto tempo se vai perder até voltarmos aos carris onde já estávamos, de haver questões que estavam absolutamente sedimentadas, quanto tempo se vai perder, quanto dinheiro se vai gastar e será que isso era realmente necessário? E será que isso reflete o conteúdo destes instrumentos de gestão? Será que todos os programas são efetivamente programas e será que todos os planos são efetivamente só instrumentos de planeamento? Creio que não. Eu gostaria depois tenho muitas outras questões, mas acho que para a introdução ficaríamos por aqui. Muito obrigada. Finalmente, para terminarmos esta primeira ronda, dava a palavra ao Sr. Professor Dr. Jaime Val. Muito obrigado, Sra. Conselheira. Eu, na linha daquilo que foi dito, também julgo que nós, quando olhamos para esta proposta de lei, podemos pensar que ela vai um pouco além do que seria necessário nestas circunstâncias. Que a lei de bases poderia ser revista, é verdade, mas revista, isto não é uma mera revisão, no fundo, é uma lei completamente nova que vem mudar aquilo que não precisava de ser mexido, que é efetivamente o regime dos instrumentos de planeamento. Poderia ter havido um aditamento à lei em matéria de solos, em matéria de execução dos planos, que de facto eram matérias que não estavam cobertas pelas anteriores bases, e não faria sentido de facto ter bases
só, no fundo, ter uma lei de bases só do planeamento territorial, deixando fora as outras matérias nucleares do urbanismo. Agora, aqui vai-se um pouco, vai-se de facto desestabilizar o sistema, um pouco numa lógica de experimentalismo jurídico, mudam-se conceitos, mudam-se nomes. A lei, em termos de técnica legislativa, não é verdadeiramente uma lei de bases em muitos dos seus preceitos, mesmo até talvez na sua maior parte. Há uma densificação excessiva. Há, por outro lado, em alguns pontos, conceitos que não são suficientemente explicitados, por exemplo, ao valor do solo. Há disposições redundantes, por exemplo, o artigo 69, número 1. Há uma série de desequilíbrios internos na proposta. E eu penso que não seria necessário isto. Julgo que a lei em vigor, a lei de bases, é uma lei bem conseguida, bastaria aditar-lhe aquilo que faltava em matéria de execução de planos e se queria de facto substituir a lei dos solos nessa matéria também. Há várias questões de fundo que penso que serão discutidas ainda esta tarde. Eu queria apenas referir muito rapidamente uma que já foi objeto aqui de intervenção, que tem a ver com as sanções propostas para as autarquias que não adaptem os seus instrumentos de gestão territorial a planos hierarquicamente superiores, ou melhor, programas hierarquicamente superiores supervenientes. Não creio, ao contrário do que se refere, não creio que de facto o problema seja no princípio da autonomia local. Estão em causa interesses nacionais ou pelo menos supramunicipais. Julgo que de qualquer forma põe-se um problema de proporcionalidade. Claramente parecem-me excessivas as medidas que estão nos números 5 e 6, melhor, no número 6 do artigo em causa. Não ponho em causa que sejam idóneas, não ponho em causa que sejam necessárias, parece-me que são desequilibradas, que são excessivas relativamente ao fim em vista. Mas penso que isso ainda voltará a ser referido mais adiante. Muito obrigada. Bom, nós temos que ter coragem de fazer perguntas que poderão não ser consideradas muito convenientes, mas no momento que atravessamos é necessário que as façamos. A conclusão que se extrai é que a maioria do painel acha que tem dúvidas quanto à necessidade desta proposta de lei, pelo menos com a extensão que ela tem, sendo que não está impedida a AR de ir além das bases, mas o problema é quando ela vai além de forma incorreta. Bom, foi acentuada a ideia da estabilidade da gestão territorial. A estabilidade é um valor fundamental da ordem jurídica e por maioria da razão na gestão territorial. O problema foi acentuado que está nas práticas administrativas e não da lei. Essas práticas não mudam com a alteração da lei ou com as leis. Uma dos problemas que foi acentuado e ao que suscitou mais dúvidas é a distinção entre programas e planos. E, portanto, eu ia fazer uma ronda para se analisar este aspecto com maior profundidade, até porque houve intervenientes que não tiveram a oportunidade de se debruçar sobre o mesmo. Começando, então, pelo seu desembargador Paulo Pereira Gouveia. Se, no fundo, faz sentido esta inovação. Eu ainda há pouco já referi de modo constatante o aspecto do artigo 38, número 1. De facto, aliás, na própria redação do diploma se nota que há momentos em que se fala em programas, nos programas de execução, que obviamente já serão outros programas diferentes destes programas que definem o quadro estratégico. Também, como disse o professor João Miranda, não era necessário alterar a designação, as designações, ou inventar uma nova designação, tendo em conta que o âmbito de incidência dos novos programas é o nacional e o outro é o municipal ou intermunicipal. Seja como for, é uma questão de designação, é mais uma daquelas, enfim,
quem faz uma lei nova, que gosta de lhe pôr algum toque pessoal, eventualmente terá sido a situação. De facto, não era necessário o porquê. Não vejo o porquê de se colocar esta designação, até porque ela, de facto, vai contra a tradição e vai também contra a designação que nós estamos habituados e que a própria lei estabelece para os programas de execução, etc., mais à frente. Porque o artigo 38, número 1, a linha A, refere-se, obviamente, à estratégia nacional, às diretrizes nacionais que o Governo tenciona implementar e à questão dos programas intermunicipais que surgiram aqui, penso, de uma forma imaginativa muito interessante, mas como disse também ainda há pouco, penso que é uma afilhada aqui um pouco estranho. O programa intermunicipal está bem pensado do ponto de vista teórico, no ponto de vista prático penso que será uma impossibilidade, mas é apenas uma sensação, não é mais do que isso. Mas do ponto de vista do programa nacional, planos municipais, era uma questão de nomes. Mas era desnecessário. Sim, admito que sim. Quanto ao programa intermunicipal, a lógica é a mesma. Para se fazer os planos diretores intermunicipais, teria que se precisar do programa intermunicipal para lhes dar as diretrizes. E eu também confesso que quando tentei esquematizar na minha cabeça, enfim, uma hierarquia, a habitual hierarquia mitigada, mas em uma hierarquia, fiquei com algumas dificuldades em compreender aqui o funcionamento do programa intermunicipal e até, se calhar, a sua utilidade. Mas isso foi só apenas um exercício mental. Muito obrigada. A seguida vamos ouvir, então, o Sr. Professor João Miranda. Ora bem, eu serei rápido neste ponto, uma vez que já o abordei na minha primeira intervenção, e complementarei apenas o que já disse. Primeiro, o conceito de plano é um conceito verdadeiramente enraizado na nossa tradição jurídica. Segundo, como aliás já foi aqui referido na intervenção anterior do desembargador Paulo Pereira Gouveia, coloca-se aqui uma dúvida até do ponto de vista da estrutura do diploma, porque o diploma mais à frente, efetivamente na execução, fala na execução dos programas e planos territoriais e concretamente refere-se à programação pública da execução, ou seja, vamos ter o absurdo de termos a programação pública da execução dos programas territoriais. Isto é uma confusão terminológica absolutamente desnecessária. E, portanto, o conceito de planeamento era um conceito suficientemente amplo para albergar as duas realidades. Não era necessário estar a introduzir aqui o conceito de programa, até porque, dentro dos planos, sempre se admitiu a possibilidade de haver planos de natureza diferente. Planos mais diretivos, planos mais operativos e planos mais executivos. E, portanto, o conceito de plano era suficientemente abrangente para abarcar essas realidades. Daí também que concordo plenamente com a intervenção da doutora Isabela Balada Matos, que de facto fazia mais sentido planeamento e programação, mas quando se fez programou-se a conferência com base na nomenclatura da proposta de lei de base, não é? Portanto, para não desrespeitar essa nomenclatura. E, portanto, obviamente que a programação vem subsequentemente e não antes do planeamento, entendido o planeamento como uma realidade que abrange quer planos diretivos ou programáticos, quer planos operativos, quer planos de execução. E, portanto, daí esta confusão e daí eu não concordar com esta distinção feita pelo legislador. Então, agora vamos ouvir sobre a mesma questão do mestre Sofia Galvão. Acho eu. Muito obrigada. Bom, eu aqui vou discordar dos meus queridos amigos e companheiros de mesa, que já todos pronunciaram sobre o tema, portanto, jogo tudo na capacidade de influenciar o meu amigo Jaime Val, que foi o único que ainda não disse nada, a ver como é que isto fica. Mas eu aqui percebo o que o legislador quis dizer e acho que aqui o legislador foi consequente, foi congruente. Quem faz esta distinção e a faz com naturalidade, de facto, não são os juristas, mas os urbanistas fazem, não é? E no programa vem um instrumento de natureza diferente, muito mais estratégico, de diretrizes, com uma linguagem, uma abordagem diferente do território e, de facto, com desígnios e objetivos também eles diferentes. Para os urbanistas, pelo menos para aqueles com quem mais falo, e conheço a gênese desta sugestão para efeitos desta lei, isto não faz confusão nenhuma, pelo contrário. Confusão fazia falar em planos ao nível dos planos setoriais ou dos planos especiais ou dos próprios planos regionais. Portanto, o legislador, quando opta em reservar a expressão e o conceito de plano para o âmbito intermunicipal e municipal, sendo que no intermunicipal aqui inova âmbitos
em que permite, de facto, opções concretas sobre o uso do solo, está a ser congruente também em termos conceptuais e terminológicos. Portanto, eu esta opção acho que é discutível, naturalmente, como todas, mas entendo-a e esta acho que é consequente, que é congruente com aquilo que se pensa sobre o território. Designadamente, e repito novamente, em termos coerentes, a alteração que se faz quanto à natureza dos próprios planos especiais, que deixam de ter eficácia plurissubjetiva e deixam de ser materialmente aquilo que eram no passado, faz todo sentido que passem a ser programas. Por outro lado, percebendo os equívocos e as brincadeiras até que se possa fazer quanto à programação da execução dos programas, julgo que o conceito não era desconhecido. Toda a gente percebia porque é que o Programa Nacional de Políticas era programa e não era plano. E, portanto, julgo que não custará muito fazer a evolução para perceber porque é que os regionais e os setoriais e os especiais nesta nova veste devam ser programas também. Muito obrigada. Vamos então ver se ficamos empatados. Acho que não. A doutora Isabela. Eu não mudei de opinião. E não mudei de opinião e acho que o legislador também aqui está um pouco confuso. Porque já de manhã se falou muito da esquizofrenia do legislador, eu aqui não acho que seja esquizofrenia, acho que é mesmo alguma confusão. O legislador diz, por um lado, que o programa é um instrumento de caráter estratégico, programático, que define a incidência espacial de políticas nacionais e que o plano se aplicará, ou a designação de plano se devia aplicar àqueles instrumentos que definem ações, opções concretas em matéria de planeamento. Mas depois isto não corresponde à realidade que o legislador abrange, porque nem todos os programas são estratégicos. E se nós formos olhar a título meramente exemplificativo, por exemplo, para o Plano Setorial da Rede Natura 2000, que é um programa, agora é um programa, nós temos, ou para os planos setoriais, por exemplo, que têm por objeto definir localizações, ou para os programas especiais, os atuais planos especiais, cujo conteúdo me parece que não vai ser alterado. O que é que eles fazem? Eles definem ações e opções concretas de planeamento. Não pode haver plano mais concreto do que o Plano Setorial da Rede Natura 2000. Não é estratégico, é concreto, define ações e opções de planeamento. E, por outro lado, ou do mesmo modo, os atuais planos especiais de ordenamento do território, que vão passar a programas sem que se lhes altere o seu conteúdo, também devem definir ações permitidas, condicionadas ou interditas. Por outro lado, nem todos os planos territoriais, os atuais e os futuros, são exclusivamente operativos. O Plano Diretor Municipal tem e vai continuar a ter uma grande carga, uma grande natureza estratégica. E, por outro lado, quando eu digo que o legislador se confunde, eu acho que ele se confunde mesmo, porque, por exemplo, no artigo 42, número 2, quando se refere ao programa intermunicipal, em tese um documento apenas programático e estratégico, ele diz que este se justifica porque, no caso em que existam áreas que careçam de uma ação integrada de planeamento. Então estamos a falar de quê? Temos um programa que planeia? Ou temos um programa para planear? Então porquê é que não temos um plano? A conclusão que eu retiro daqui é que esta distinção terminológica não está adequada às realidades que visa distinguir. Não me parece que apresente qualquer vantagem, quer em termos conceptuais, quer em termos operativos, e acho que vai convocar dificuldades acrescidas de aplicação. Basicamente é isto que eu acho quanto a este tema. Muito obrigada, sinto muito bem a sua ideia. Finalmente é o Sr. Professor Dr. Jaime. Eu julgo que esta ideia poderia ter algumas virtualidades, mas não nos termos em que está aqui prevista. Se se queria distinguir claramente planos e programas, era possível fazê-lo. Não julgo que a doutora Sofia Galvão explicou bem como é que isso poderia ser feito em termos de natureza de cada um dos instrumentos, do grau da especificação das suas previsões, dos seus objetivos, da sua forma de se relacionar com o respectivo objeto. Mas, a ser assim, as opções que foram feitas são dificilmente operativas, parece-me, porque não haverá apenas programas setoriais, também terá que haver planos setoriais.
quando se vai definir a localização de uma infraestrutura, de um equipamento, com incidência nacional, isso não é claramente um programa, é um plano. Da mesma forma, como já foi referido pela doutora Isabel Abalada de Matos, também não me parece que se possam caracterizar os planos especiais como programas. Eles incorporam opções concretas relativamente à utilização do solo e a proposta de lei reconhece isso claramente. Portanto, haveria aqui dois níveis que era preciso articular. E isso é claramente reconhecido no artigo 42 a propósito do âmbito intermunicipal. Uma coisa é o programa intermunicipal, outra coisa é o plano intermunicipal. São duas coisas diferentes, têm objetivos diferentes, prosseguem finalidades diferentes. Não me parece que possamos dizer que todos os programas setoriais, a não ser que a modificação do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial vá nesse sentido, mas não vejo como é que, por exemplo, se pode pensar nos planos especiais como programas, tendo em vista esta distinção de conteúdo de natureza entre os instrumentos. Portanto, eu julgo que, mais uma vez, distinguir plano e programa sim, nestes termos, não. Bom, se pode extrair alguma conclusão é que, mesmo que houvesse virtualidades na introdução desta nova terminologia, teria que ser noutros termos. Eu só me permitiria acrescentar é que se os juristas e urbanistas não se entendem ab início, como é que vai acontecer depois? A lei não vai ser só interpretada por urbanistas e por juristas e, portanto, ela tem que ter conceitos claros. À partida, introduzir esta conceituologia que traz dúvidas não acho que seja um bom sinal. Bom, relacionado com isto, e já a doutora Isabel Abalada Matos e o professor doutor Jaime Val já falaram nesta questão, está outra inovação relacionada com esta temática, que é a passagem dos atuais planos especiais a programas e que deixaram, por isso, de ter eficácia plurissubjetiva. Ora, tendo eles essa eficácia por ser muito concretos, densos e perto da realidade, eu queria saber se será vantajosa esta mudança, sendo que há alguns intervenientes já falaram nisto, mas outros não. Está bem? Dava a palavra, portanto, ao Sr. Desembargador Paulo Pereira Gouveia. Eu, como já referi a um aspecto, é só para sublinhar e referir que, de facto, a partir do momento em que há a opção legislativa que referimos de considerar que os programas especiais ou os planos especiais são essencialmente uma figura, um instrumento estratégico, independentemente, apesar de, como já vimos, aqui e ali, outros programas, como os intermunicipais, não serem, de facto, um instrumento apenas estratégico, mas na lógica da lei faz algum sentido que, sendo programas, tenham todos eficácia não plurissubjetiva. Agora, voltamos à mesma questão. O problema é o conteúdo material destes instrumentos de gestão. E esse é que é o problema. Se o conteúdo material é, de facto, meramente programático ou se é, de facto, um conteúdo de planeamento. E aí, se for um conteúdo de planeamento, obviamente devia ser de eficácia plurissubjetiva e vice-versa. Mas é uma opção do legislador. Se, como o legislador quer apegar-se ao conceito novo de programa especial, fixando-se ou centrando-se na sua vertente estratégica, não lhe pode atribuir eficácia plurissubjetiva. Mais do que isto não posso dizer. Muito obrigada. Portanto, agora passava então sobre a mesma questão a palavra ao Sr. Professor João Miranda. Bom, nesta mesa sou o único membro da comissão que elaborou o anteprojeto de proposta de lei e a questão a propósito da natureza dos planos especiais, eu ainda vou usar a terminologia vigente, não aquela que, pelos vistos, virá a ser consagrada, foi amplamente discutida na comissão e na comissão houve, acho que se pode dizer, um consenso no sentido de que os atuais planos especiais exorbitam um pouco as suas funções, nomeadamente porque os atuais planos especiais são mais do que planos de salvaguarda, são planos de ordenamento. E, precisamente por causa disso, ficou neste anteprojeto, concretamente, no artigo 40, número 4, uma ideia que é uma ideia essencial a propósito do regime dos planos especiais, que estes, agora programas especiais,
estabelecem exclusivamente, e o advérbio exclusivamente foi imposto também, constava do anteprojeto da Comissão, estabelecem exclusivamente regimes de salvaguarda de recursos e valores naturais através de medidas que estabeleçam ações permitidas, condicionadas ou interditas em função dos objetivos de cada programa, prevalecendo sobre os planos territoriais de âmbito intermunicipal e municipal. Ou seja, o que é que se passa hoje? O que se passa hoje é que muitas vezes os planos especiais não são simples planos de salvaguarda, são planos de ordenamento que expropriam competências urbanísticas dos órgãos municipais. E isso é feito porque o respectivo regime vai além daquilo que era admissível do ponto de vista do figurino de um plano de caráter supralocal e, nessa medida, interferindo também com as atribuições municipais em matéria de urbanismo. A preocupação é que eu acho que este regime de salvaguarda é perfeitamente compatível ou compaginável com a manutenção da terminologia plano. Não é preciso mudar a terminologia para programa por ter só um regime de salvaguarda. Podemos ter um regime de salvaguarda. Este regime de salvaguarda pode ser um regime que conforme o direito de propriedade privada. Não há nenhum problema em o regime de salvaguarda conformar o direito de propriedade privada. Há aí uma confusão entre dizer regime de para haver a conformação do direito de propriedade privada tem que haver necessariamente uma natureza de plano. Não é verdade, pode ter, ou melhor dizendo, para haver uma conformação do direito de propriedade privada tem que vincular também as entidades privadas. Ora, o que é que eu acho? Acho que um regime de salvaguarda é um regime que necessariamente terá que conformar o direito de propriedade privada. Portanto, eu não concordo com esta alteração. Isto não constava da versão originária, portanto, esta ideia de que os planos especiais isto também foi discutido na Comissão, não havia também uma total unanimidade a respeito disto, mas a verdade é que preferiria a manutenção da conformação do direito de propriedade privada, mas com esta tónica que está aqui, na lógica de regimes de salvaguarda e não indo para além daquilo que resulta, ou que resulta do regime atualmente vigente, que é a consagração de regimes de ordenamento. Muito obrigada, professor. Então, a doutora Sofia Galvão, sempre também a sua opinião. Bom, eu começo por dizer que acho esta uma alteração muito, muito, muito positiva. Mas para isto não ser uma botada, eu vou explicar porquê. E vou fazer a história um bocadinho, indo um bocadinho mais atrás do que foi agora o professor João Miranda. Esta questão, que foi muito discutida agora, pelos vistos na Comissão, foi muito discutida em 98, 99. Ou talvez mais precisamente em 97, 98, antes de se ter fechado o texto da Lei de Bases que hoje está em vigor. E foi porque, na altura, o sistema de gestão territorial, que foi pela primeira vez pensado de forma integrada com as várias categorias de planos que hoje conhecemos, tinha uma lógica e foi pensado com essa lógica, que era a de fazer do âmbito municipal e dos planos municipais o plano de relação com os particulares. O plano e o âmbito onde tudo convergia de forma organizada, vindo de cima para baixo, com um ponto de triagem e de charneira no nível regional, mas depois vinha para baixo para o âmbito municipal e para os planos municipais, e eram esses que eram os planos de relação com os particulares. A lógica era esta e não se quis que fosse outra. Houve, no meio disto, ou no fim disto, um corpo estranho, que foram os planos especiais. E os planos especiais mantiveram-se com todos os cuidados do meio supletivo, enquanto fossem necessários, etc, 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 mas apenas porque não houve possibilidade de convencer os autores e responsáveis pelos planos especiais de que os valores que estavam em causa e os interesses que estavam em causa eram satisfatoriamente defendidos através dos planos municipais, ou seja, de que seria possível carrear para o âmbito municipal tudo aquilo que os planos especiais salvaguardavam. E, portanto, arranjou-se aquela solução híbrida e estranha. Quem olhar para o sistema de gestão territorial não pode deixar de achar esquisito que um determinado plano do âmbito municipal mantenha uma eficácia que nenhum outro tem.
nem no âmbito nacional, nem no âmbito regional. Portanto, esta é a explicação histórica. Mas isto foi muito mau, não só, enfim, no que possa afligir os puristas de não terem um sistema perfeito, em que o âmbito de relação é um e só um, mas porque isto permite subversões do sistema ou perversões do sistema. O que se joga na eficácia plurissubjetiva de um determinado tipo de plano é o poder desse plano. O poder desse plano relativamente aos particulares e o poder desse plano no âmbito administrativo. Aquela entidade que tem um plano com eficácia plurissubjetiva é uma entidade que tem muito menos incentivos à coordenação e à articulação, porque, no fim, tem sempre o seu plano para impor aquilo que quer. E, portanto, manter-se um plano no sistema de gestão territorial com eficácia plurissubjetiva, trunfo que só ele tem no âmbito nacional e também no âmbito regional, onde nenhum o tem, é evidentemente qualquer coisa que pode distorcer. E a prática mostra que distorce mesmo. Quando o professor João Miranda diz que os planos especiais, constata-se, que exorbitam um pouco, estou a citar, um pouco daquilo que é o seu conteúdo e âmbito, eu digo, não exorbitam um pouco, exorbitam muito. Não é? Exorbitam muito porque sempre quiseram exorbitar e porque aquela formulação do meio supletivo, não era obviamente a querida pelos autores, pelas entidades responsáveis pelos planos especiais. Portanto, o plano especial, com o regime que manteve depois da reforma de 98-99, é um corpo estranho no sistema. E, portanto, esta evolução, do meu ponto de vista, dá coerência ao sistema. E reparem que vamos fazendo isto em passos. Quando, em 97, 98, se produz a lei de bases que está em vigor, o sistema era bastante caótico. E o bastante é quase como um pouco do professor João Miranda. Era totalmente caótico, porque todos os planos vinculavam toda a gente. Lembram-se da confusão que era, em alguns sítios onde isso tinha expressão, com os próprios planos regionais. Lembram-se porque é que foi preciso, às tantas, aparecer um diploma muito controverso na altura, que obrigava a ver da compatibilidade de projetos com os próprios planos regionais, o Decreto-Lei 351/93. Mas, enfim, é apenas um exemplo expressivo, mas apenas um exemplo do que o sistema permitia. Bom, deu-se o passo em 97, 98, dá-se este passo agora. O que me preocupa é que este passo não é totalmente consequente. Porque se diz, e agora vamos ver o que a água me permite recuperar destas notas que eu aqui tinha, todas direitinhas. Se diz, no artigo 46, que a eficácia plurissubjetiva é só para os planos de âmbito intermunicipal e municipal, planos intermunicipais e municipais, a verdade é que depois diz-se, e este é um aspecto para mim muito negativo do diploma, que há um princípio de prevalência dos planos especiais, ou dos programas especiais, desculpem, sobre os planos, e digo bem planos, intermunicipais e municipais. Na parte final do número 4 do artigo 40 é isto que está escrito. Pergunto, sem contracorrente, e a interpretação sistemática do próprio artigo 40 permite indiciar isso, que neste caso não haverá contracorrente, porque não se diz isto a respeito de nenhum dos outros programas de âmbito nacional. E isto vai comprometer o caminho a fazer em sede de revisão do REGICT. Por outro lado, no artigo 44, e isto é que me preocupa, é o que esta menção na parte final do número 4 do artigo 40 pode trazer de risco para a plena aplicação da contracorrente. No artigo 44, a mesma ideia. O diploma parece desconhecer a experiência da contracorrente ou, no limite, conhecendo-a, parece recusá-la. A solução do artigo 51, a propósito da ratificação, também é altamente preocupante, porque é voltar a uma lógica de que esta contracorrente não é nada de natural no sistema. E eu acho que a contracorrente deveria ser absolutamente natural. O sistema não vive, não respira, não é ágil, não é capaz de responder àquilo que é a realidade do território se não houver contracorrente. E estas incongruências, este não levar até ao fim, designadamente, esta alteração, é, do meu ponto de vista, inquietante. E disse, desculpem ter demorado mais do que queria.
Muito obrigada. Acho que foi muito importante contarmos com memória para permitirmos compreender as soluções, se é que isso é possível. Bom, eu não sei se a doutora Isabel Lada Matos quer adiantar mais alguma coisa. Gostava de adiantar mais alguma coisa. Eu não podia estar mais de acordo com a doutora Sofia Galvão desta vez. Eu acho que a doutora Sofia Galvão disse aquilo que era essencial. Acho que o legislador aqui avançou, deu um passo relevante, e deu um passo relevante porque entendeu que o plano diretor municipal deveria ser, ou os planos municipais deviam ser os únicos que têm uma relação direta com os particulares. Eu só tenho pena que o passo que o legislador deu aqui não o tivesse dado também noutro sentido, que é o de trazer para o processo de planeamento municipal toda a ponderação e harmonização das servidões e restrições de utilidade pública. Isso sim teria sido o passo realmente relevante e, nessa medida, se nós tivéssemos na ponderação dos procedimentos de elaboração, alteração e revisão, quer os planos especiais ou programas especiais, quer a ponderação dos interesses e valores, quer a ponderação dos interesses e valores que são tutelados pelas servidões e restrições de utilidade pública, e tivéssemos apenas os planos municipais como únicos interlocutores dos municípios, aí sim teríamos um sistema, enfim, perfeito, digamos assim. Mas isso não aconteceu porque o legislador, como já vimos no painel da manhã, não teve a coragem de fazer isso relativamente às servidões e restrições de utilidade pública. Quanto aos programas especiais, aos atuais programas especiais, eu não tenho nada, como já disse, a obstar à solução adotada. Tenho muitas dúvidas quanto à operacionalização dessa opção, e na forma como ela vem estabelecida, quer para o futuro, no artigo 46, quer para os atuais planos especiais que vêm previstos no artigo, o regime transitório que vem previsto no artigo 78. Por outro lado, causa-me uma enorme perplexidade o número 3 do artigo 46, relativamente aos recursos florestais. Todos os planos territoriais vinculam os particulares e os programas só vinculam as entidades públicas, mas diz o número 3, atenção, no que se refere aos recursos territoriais, não, aos recursos florestais, perdão, esses vinculam todas as entidades. Não sei qual foi, enfim, o critério para excluir aqui os recursos florestais e dar-lhes um tratamento de servidão, quase restrição de utilidade pública, portanto, que prevalecem sobre todos os planos. É uma curiosidade, talvez o processo legislativo o explique. Por outro lado, tenho dúvidas quanto à operacionalização. E porquê que tenho dúvidas quanto à operacionalização? Porque o número 4, se virmos bem, aplica-se não só aos planos, atuais planos especiais e futuros programas especiais, mas a todos os programas territoriais. Ou seja, no número 4 estão incluídos o Programa Nacional de Políticas, o Programa Regional, os planos os programas especiais, os programas setoriais. E todos estes planos devem estabelecer um prazo para a atualização dos planos municipais e indicar expressamente as normas a alterar. Ora, eu tenho muitas dúvidas que os programas especiais, aqueles que são de natureza verdadeiramente estratégica, possam indicar normas de planos diretores municipais a alterar, a revogar ou a modificar. Acho que não é possível, acho que não têm essa função, nem o terão. Por outro lado, também, acho que isto vai implicar um esforço acrescido, como dizia o professor João Miranda, de contenção das entidades administrativas que elaboram planos especiais ou programas especiais, que é o de se conterem dentro do âmbito do seu conteúdo material, o que não acontece. E acho que os municípios vão ter que se indicar também, com muito maior rigor, o conteúdo material destes programas especiais. A minha dúvida, em concreto, é se estes procedimentos, tal como se encontram ajuizados, não importarão uma maior morosidade ainda nos processos de dinâmica dos planos municipais. Os planos municipais vão ter que integrar normas dos planos especiais, dos programas especiais. Vai ser um novo foco de conflito, ou potencialmente será um novo foco de conflito que poderá atrasar ainda mais a alteração e as revisões dos planos. Mas isso é algo que a prática nos dirá. Também acho complexo o regime transitório que foi criado no artigo 88 para os atuais planos especiais. Ou seja, o artigo 78 vem dizer que as CCDRs têm o prazo de 1 ano para identificar
todas as normas dos planos especiais, o ano a contar da entrada em vigor da lei, para identificar todas as normas relativas aos regimes de salvaguarda de recursos e valores naturais diretamente vinculativos dos particulares que devam ser integrados em plano diretor intermunicipal ou municipal. O primeiro exercício, que vai ser um exercício complexo, é o de identificar, dentro destes planos atualmente existentes, aquilo que é verdadeiramente conteúdo material de um plano especial e aquilo que extravasa o seu conteúdo. Porque só aquilo que é verdadeiramente conteúdo material de um plano especial é que pode passar para os planos diretores municipais. Não estou a ver que os municípios venham aceitar enfim, restrições e condicionamentos ao uso do solo que vêm de planos especiais e que não sejam estritamente relativos aos regimes de salvaguarda. E, por outro lado, o legislador não teve em atenção que este transporte das regras dos atuais planos especiais para os planos diretores municipais não é só um transporte de normas, não é só um transporte de regras. Há a classificação do solo que é preciso modificar, há a qualificação do solo que é preciso modificar. Eu acho que o legislador não andou bem aqui ao estabelecer este prazo, porque não deixar no caminho natural das revisões dos planos a incorporação destas regras. Era um caminho mais adequado, era um caminho com menos sobressaltos, era um caminho em que as entidades administrativas, quer os municípios, quer as CCDRs e as entidades responsáveis por estes planos, iam trilhando no âmbito normal de um procedimento de revisão e não, digamos assim, neste prazo de 1 ano mais 2, que é absolutamente impraticável, na minha opinião. Muito obrigada. Sim. Sr. Professor, não sei se também quer adiantar alguma coisa. Agradecia que fosse rápido, porque estamos a ultrapassar. Relativamente a este ponto, devo dizer que não vejo nenhum obstáculo a que seja retirada a eficácia plurissubjetiva aos programas especiais. Não julgo que o que distingue os planos e os programas não é o facto de terem ou não eficácia plurissubjetiva. Pode haver perfeitamente planos que não têm essa eficácia plurissubjetiva. É o caso dos planos setoriais. Portanto, também me parece que isto é um desenvolvimento natural de uma aplicação ou de uma leitura do princípio da subsidiariedade que tem sido prosseguida em diversos espaços das reformas legislativas em matéria de ordenamento do território, em matéria do urbanismo e ordenamento do território. E também julgo que será mais consentâneo fazer passar a definição exata ou a execução dos planos pelas entidades com legitimidade para o fazer. Isto é, as autarquias e não a administração descentralizada do Estado, que tem tido, por vezes, uma aproximação menos participativa, menos serena a este aspecto. Agora, como foi dito, será que as autarquias estão aptas a tomar esta tarefa entre mãos? O facto é que o próprio regime jurídico que se propõe aqui parece ter tido algumas dúvidas, porque se reparar, por exemplo, vamos pensar na possibilidade de ratificação de um PDM em contrário ao que dispõe um programa especial. Isso é admitido, que, tendo em vista o conteúdo do programa especial, enfim, pode ser complicado. É admitida essa possibilidade de ratificação, embora em termos excepcionais, no artigo 51, número 1, mas no número 2 diz-se que dessa ratificação resulta a revogação ou alteração das normas do programa regional ou setorial, porque são os outros casos de ratificação. Já não se diz que a ratificação pelo Governo do PDM contrário a um programa especial tem como efeito a alteração ou revogação desse programa especial na parte incompatível com o PDM. Portanto, acho que deve ter havido dúvidas neste ponto, ou então, inconscientemente, o legislador entende que não é plausível ou não será admissível esta ratificação do PDM em contrário ao plano
ao plano ou programa especial. Mas concordo com o que disse a doutora Sofia Galvão, acho que é uma evolução positiva, em teoria. Não sei se na prática estão criadas as condições para ela avançar. Dependerá muito do que vier a ser a previsão em termos de regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, quer dos planos especiais, quer da forma como eles depois vão ser tomados em conta, vão ser vertidos nos planos municipais. Muito obrigada. Bom, acho que podemos concluir, se há alguma conclusão se pode extrair, é que mesmo que haja justificação para esta alteração, acho que há unanimidade quanto às incongruências e dúvidas de operacionalidade, acho eu. Bom, vamos entrar rapidamente numa outra questão, também já foi aqui aflorada na parte inicial, tem a ver com a norma que prevê que a aprovação de um plano diretor intermunicipal, abrangendo 2 ou mais municípios territorialmente contíguos, dispensa não só a elaboração dos planos municipais, como os substitui. Bom, a primeira dúvida ou perplexidade que se me coloca é se isto será execuível. Também questiono se não vem tarde demais, se é para combater as infraestruturas ociosas, será que não vem tarde demais? Será que se justifica com esta natureza substitutiva e como é a questão que lanço, ou as várias questões que lanço, começando por dar a palavra ao Sr. Desembargador Paulo Pereira Gouveia, pedindo para que seja sucinto, porque estamos um bocado avançados no tempo. Eu também, no início, referi isto en passant, mas eu queria, de facto, também dizer algo benignamente, que é o seguinte, quer dizer, nós compreendemos que a intenção do legislador é bonita, quer dizer, temos o programa a nível nacional e estratégico e depois temos os planos municipais. E o objetivo terá sido centrar, e bem, na minha opinião, até com base na minha experiência profissional, de facto, às vezes não era fácil perceber, enfim, ver os advogados a conviverem com os planos e os contraplanos, passo a expressão. Mas isto para dizer que há uma filosofia positiva nesta proposta de lei quanto ao âmbito municipal. É que algumas das exigências que nós vimos aqui, que eu já referi, que vamos referir daqui a uns 10 minutos, eventualmente, quanto às sanções, é que a centralidade está no âmbito municipal e na segurança jurídica. É que há um problema no urbanismo muito grave, que é o da insegurança jurídica, não no sentido da alteração constante das normas, mas até no sentido mais básico de saber o que é que existe, o que é que vale. Até porque existe o saudoso princípio da contracorrente, que parece ter sido aqui esquecido. Eu, pessoalmente, até nem estaria muito contra essa tendência, mas é uma questão pessoal, com base, sobretudo, nos litígios que tenho encontrado ao longo da vida. Mas, sumariamente, eu acho muito bem esta centralidade quanto à segurança jurídica, que justifica muita coisa que vamos ver. Quanto ao pormenor, a este ponto, se não for, como está no artigo 42, número 5, sendo possível o programa intermunicipal, etc., se não for assim, de facto, isto ficaria muito desarmónico. E, portanto, a única explicação que encontro para o artigo 42, número 5, é, de facto, uma procura de harmonia no centro deste novo diploma, que é dar tudo, ou quase tudo, ao âmbito municipal, para dar segurança aos cidadãos. É assim que eu vejo este ponto do artigo 42, número 5. Muito rapidamente, a experiência de cooperação intermunicipal ao nível do planeamento nos últimos 20 anos não é muito positiva. Se nós pensarmos bem, temos dois, salvo erro, corrigir-me se disser uma asneira, mas temos, salvo erro, 2 exemplos de planos intermunicipais de ordenamento do território e esses 2 exemplos de planos intermunicipais de ordenamento do território, um dos quais até nem sequer resultou propriamente de um modelo de cooperação entre municípios, apareceu de cima para baixo, imposto de cima para baixo e não propriamente dentro de uma lógica de cooperação intermunicipal. A solução que está aqui consagrada, eu devo dizer que não me causa reservas, ou seja, a possibilidade de nós termos dois ou até mais, mas no fundo 2 figurinos de instrumentos de cooperação intermunicipal, um de caráter programático, que no fundo corresponde ao atual plano intermunicipal, que é o programa intermunicipal. Esse, provavelmente, acho que dificilmente funcionará, portanto a experiência mostra em 20 anos apenas 2 exemplos. O outro tem potencialidades, que é a possibilidade de existência de um plano diretor intermunicipal
e até inclusive de planos de urbanização e de planos de pormenor intermunicipais, sobretudo porque às vezes as fronteiras dos territórios não são suficientemente são artificiais, ou muitas vezes os problemas são comuns e há necessidade até de estabelecer regimes de programação de equipamentos e por outras razões também. Portanto, esta alteração, ou esta solução que está aqui consagrada, parece-me positiva. Só tenho dúvidas da sua execuibilidade. Portanto, do ponto de vista legal, não me suscita nenhumas reservas. Agora, a experiência, é preciso ver que ela surge com um pano de fundo em que a experiência de 20 anos é de pouca colaboração intermunicipal. É verdade que agora, atendendo às dificuldades que muitos municípios estão a atravessar, isto funciona como um estímulo dentro de uma lógica até de poupança de recursos, portanto, pode haver vantagens em haver um único plano diretor intermunicipal, desde que, obviamente, os municípios estejam de acordo, não é? Isto pressupõe sempre o acordo dos próprios municípios e, portanto, do ponto de vista legal, não me suscita nenhumas dúvidas. Agora, o problema é do ponto de vista de execuibilidade. Ao nível de execuibilidade é que eu tenho mais reservas e mais dúvidas. Muito obrigada. Daria então a palavra agora à doutora Sofia Galvão. Se alguma rapidez. Vou ser rapidíssima, mas depois vou fazer-lhe um pedido, antes de terminar. Rapidissimamente, eu evoluí, mas evoluí em relação a esta novidade. Evoluí porque o regime também evoluiu. O que eu penso que pode salvar, e só dou o benefício da dúvida, porque exatamente não adivinho o futuro, dou o benefício da dúvida. O que pode salvar estes novos planos intermunicipais do ordenamento do território é terem a eficácia plurissubjetiva que têm, por um lado, e, sobretudo, substituírem os planos municipais que poderiam ser a alternativa. E, portanto, isso é que os pode salvar. Se eles não servissem para nada, se fossem mais um plano, eram os PIMOTs que conhecemos e que deram esta extraordinária experiência que o professor João Miranda acabou de recordar. Mas assim, podem vir a ser outra coisa e dou o benefício da dúvida. Posso ser um bocadinho indisciplinada, é que como fui tão disciplinada, pois não queria sair daqui frustrada se o microfone não me vier outra vez parar à frente. Eu queria dizer uma coisa muito breve sobre um artigo a que ninguém liga nenhuma, mas e ninguém vai ligar. E depois aqui o relator põe no meio do debate que eu disse isto e eu fico satisfeita, que é o artigo 45. O artigo 45 é sobre a articulação de programas e planos territoriais com os planos de ordenamento do espaço marítimo. Ninguém vai ligar nenhuma a isto. Mas eu queria fazer aqui o meu statement, porque já disse isto aos responsáveis políticos dentro de um gabinete, não me ligaram nenhuma, o resultado foi o que temos e que eu já vou descrever sinteticamente, mas francamente estou absolutamente convencida de que tinha e tenho razão e, portanto, tenho que repetir isto aqui em todo o lado. É imperdoável, do meu ponto de vista, que numa mesma circunstância política, em absoluta simultaneidade de iniciativas, tínhamos uma lei de bases de solos, ordenamento de território e urbanismo e uma lei de bases de ordenamento do espaço marítimo. Numa altura em que Portugal reivindica um território que é terra e mar, em que diz que tem um território muitíssimo maior do que aquele que tem continentalmente, porque justamente tem mar e ainda mais mar terá se a extensão da plataforma continental for alcançada, é, do meu ponto de vista, imperdoável que haja duas leis de bases. E duas leis de bases que estão de costas absolutamente voltadas uma para a outra. Nada é sequer parecido. Nem conceitos, nem categorias, nem terminologias, absolutamente nada. Articular estes programas e planos com uma coisa que ninguém sabe o que é, nem saberá, porque, entretanto, também aquilo que existia, trabalhos preparatórios para o ordenamento do espaço marítimo, o POEM, foi deitado fora. A Lei de Base do Ordenamento do Espaço Marítimo fala em planos de situação e planos de afetação. Ninguém sabe o que isso é. Articular com isto que aqui temos é, do meu ponto de vista, uma impossibilidade. E agora o relator diz que eu disse isto algures durante o debate e muito obrigada. E desculpe, senhora conselheira. Nós é que agradecemos a intervenção. Eu acho que o público também agradece essa intervenção e essa crítica. Passava então a palavra à doutora Isabel. Que fosse sucinta, tá bem? Sim, eu vou ser muito sucinta. Esta questão não me suscita, enfim,
considerações de monta. A única questão que vou adiantar tem a ver com aquilo que já foi dito aqui, que o que me preocupa é a operacionalização. Eu, nas revisões de planos que tenho acompanhado, encontro situações de municípios que colaboram, municípios contíguos que colaboram nas suas revisões, como tenho situações de municípios contíguos que estão de costas voltadas e nem sequer querem acompanhar as revisões dos seus vizinhos, nem têm qualquer interesse. Só gostava de trazer aqui uma nota e trazer aqui outro diploma que foi publicado recentemente, mas parece que o legislador da Lei de Base esqueceu dele, que é a lei que nós conhecemos todos por Lei das Autarquias Locais. E a nova Lei das Autarquias Locais, a Lei 75 de 2013, vem a certa altura prever, no seu artigo 71, a existência de uma nova tipologia, que é o Plano Metropolitano de Ordenamento do Território para as áreas metropolitanas. E eu não encontro aqui, nesta nova lei de bases do solo, do ordenamento do território e do urbanismo, qualquer referência a este plano metropolitano, plano metropolitano de ordenamento do território, plano este que eu considero extremamente importante e extremamente interessante, porque é a esse nível, muitas vezes, que situações de política de infraestruturas viárias, de transportes, situações de resíduos, situações de política macro ao nível das áreas metropolitanas se deve resolver. E parece que o legislador andou de costas voltadas um para o outro. Era só uma nota que queria deixar aqui ainda quanto a este tema. Muito obrigada, Sr. Professor Jaime Val. Eu penso que aqui há que distinguir. Com interesse vejo o plano de urbanização intermunicipal e o plano de pormenor intermunicipal, sobretudo o primeiro, o plano de urbanização intermunicipal. De facto, faz sentido que, na linha do que eram os anteriores planos intermunicipais, que haja uma colaboração, um regime comum no que toca a um equipamento, no que toca a uma determinada área específica que atravessa as fronteiras do município, ou quando haja algum conflito quanto às fronteiras municipais, como forma de ultrapassar isso. O plano diretor intermunicipal, julgo que é inócuo. Não vejo que alguma vez ele venha a resultar, a ter lugar, a não ser pela penúria, a não ser que seja motivado pela penúria financeira, como foi dito. Julgo que isto depois dá também bastante margem para o desenvolvimento em matéria de regime de gestão de instrumentos, de regime jurídico de gestão de instrumentos territoriais. Há algumas coisas confusas. Qual é o âmbito subjetivo disto? 2 ou mais municípios territorialmente contíguos. Bem, têm que ser todos contíguos entre si, ou bastará que os municípios sejam contíguos, um contíguo com o outro, por sua vez, este segundo contíguo com um terceiro. No limite, pode haver uma região inteira com um plano diretor intermunicipal, coisa que não faz muito sentido. Portanto, acho que esta ideia, no que toca ao âmbito do plano diretor intermunicipal, que poderia substituir os planos diretores municipais, julgo que isto não tem grande interesse, que não vai ter grande virtualidade, a não ser que haja alguma novidade muito grande em matéria de desenvolvimento desta ideia. Assim como está, não me parece ter grande relevo. Muito obrigada. Portanto, terminamos esta questão com a ideia de que a solução é boa legalmente, mas o problema é a operacionalização, creio. Mais uma vez, acho que estamos a tentar mudar pela lei ou alterar pela lei comportamentos que não são alteráveis pela lei. Há muito tempo que a gente fala em administração concertada, em colaboração, em consenso, mas a gente vê a administração, quer central, quer local, atuando isoladamente. Há pouca colaboração e concertação. Acho que devíamos começar pelas escolas, ensinar as pessoas a trabalhar em conjunto e a colaborarem. Acho eu. Bom, enfim. Vamos para outra questão, que já foi aflorada também no início, que tem a ver com o facto da proposta estabelecer prazo para a atualização dos planos intermunicipais ou municipais e em caso de incumprimento desses prazos, estabelece uma suspensão automática das normas do plano intermunicipal ou municipal, que deviam ter sido alteradas ou atualizadas, proíbe-se qualquer ato ou operação que implique a alteração do uso do solo, implica-se a rejeição de candidaturas de projetos a benefícios ou subsídios otorgados por entidades públicas nacionais ou comunitárias, mais vai-se ao ponto de proibir a celebração de contratos de programação até à regularização da situação. O que se questiona é se tais sanções são adequadas, isto é, se é por esta via que se consegue o fim que se pretende, e se sim, se são proporcionadas e se não põem em causa outros princípios, como o da autonomia local, como já foi aqui aflorado. Portanto, começava pelo
Paulo Pereira Gouveia. Muito obrigado. Eu, como já dei a entender ainda há pouco, concordo com esta solução. E agora, tentando esmiuçar-me um pouco melhor, até tendo em conta também já aquilo que disse o professor Jaime Val, vou dizer o seguinte. Por um lado, temos que ver aqui que o legislador, isto obviamente poderá depois ser fiscalizado pelo Tribunal Constitucional ou pelo Tribunal Administrativo a título incidental, mas o legislador tentou aqui fazer uma verdadeira ponderação entre um direito fundamental, aliás, vários direitos fundamentais, não é só o plano que está no artigo 65, número 4, também há aqui, temos que incluir nesta lei questões ambientais que também estão consagradas nos direitos fundamentais, com o princípio da autonomia local, mas, e também autonomamente com o postulado ou com a máxima da proporcionalidade. Mas, se repararmos no número 5, na minha opinião, no número 5, que é a suspensão de normas e a proibição de prática de atos administrativos relacionados com essas normas, que estão aqui em causa, decorrentes da não atualização, aqui é que parece-me que poderá estar mais um pouco a autonomia local. Porque no número 6, penso que, duvido que as sanções do número 6 se incluam no âmbito do princípio da autonomia local, de afetar o princípio constitucional da autonomia local. E, portanto, voltando ao número 5, além do peso que tem o artigo 65, número 4, maior do que o peso, aqui em concreto, do princípio da autonomia local. Porquê? Porque aquele é maior? A mim parece-me que é maior por causa daquilo que referi há pouco. A segurança jurídica é a principal causa deste número 5. E, portanto, é por isso que eu considero que a ponderação feita pelo legislador não é errada. Quanto ao número 6, para mim é mais, ao contrário do que possa parecer, é mais pacífico, uma vez que eu não integro o número 6 em nenhum esquema de fundamentalidade constitucional ou de principiologia constitucional, enfim, material. E, portanto, o número 6 é, de facto, uma verdadeira sanção que me parece perfeitamente legítima, embora dura no caso concreto, mas perfeitamente legítima. Tendo em conta, sobretudo, repito, a centralidade do âmbito municipal dos instrumentos de gestão territorial que é visada por esta lei e o facto de se procurar, com essa centralidade, dar segurança jurídica ao cidadão destinatário dos planos municipais. E, portanto, nenhuma nem outra norma, número 5 e número 6 do artigo em causa, me suscitam dúvidas de inconstitucionalidade ou de errada ponderação. Muito obrigada. Então, passava a palavra ao Sr. Dr. João Miranda, sobre a mesma questão. Bom, discordando da intervenção que acabou de ser feita agora pelo desembargador Paulo Pereira Gouveia, confesso que a mim estas normas são das normas que me causam mais dúvidas. Não vou ao ponto de dizer que se trata de normas inconstitucionais, mas se não o forem, pelo menos estão ali numa zona borderline e, portanto, estão ali mesmo na fronteira, pode dizer-se assim. Tecnicamente não concordo com uma solução como a que está consagrada no artigo 46, número 5, de estabelecer uma suspensão ao PLEGIS, ou seja, se os municípios não adaptarem os seus planos aos planos hierarquicamente superiores, vamos dizer assim, por simplificação de linguagem, no prazo que for estabelecido, há uma suspensão ao PLEGIS, portanto não há um ato administrativo, parece aquilo que resulta da lei é uma suspensão ao PLEGIS, e portanto uma suspensão ao PLEGIS significa que não há nenhuma fundamentação em concreto, pode haver as mais diversas razões, portanto eu discordo absolutamente desta solução. O número 6, quem conheceu, como aconteceu com muitas das pessoas que estão nesta mesa, uma versão anterior, até acha que esta solução é uma solução soft, porque a solução anterior, que estava consagrada numa versão anterior do anteprojeto, o anteprojeto não consagrava esta solução, melhor dizendo, a Comissão nunca propôs esta solução, que fique claro. A Comissão nunca propôs esta solução, mas o Governo, nas alterações que foi introduzindo no anteprojeto, apresentado pela Comissão, tinha ainda sanções muito mais draconianas do que estas que estão aqui consagradas. É verdade que estas sanções aparentemente não são execuíveis por si mesmas, portanto, ou melhor, estas normas não são execuíveis por si mesmas, ou seja, ainda carecem de regulamentação e legislação de desenvolvimento de bases. Poderá parecer prematuro estar a pronunciar-me definitivamente contra uma solução dizendo que ela é inconstitucional, mas, francamente, acho que, como aliás já foi referido pelo professor Jaime Val,
isto não passa no crivo do princípio da proporcionalidade. E, portanto, acho que, se não quisermos colocar a questão na perspectiva da autonomia local, coloquemos-la na perspectiva da proporcionalidade e acho que, sinceramente, esta solução não passa. E também não passa mesmo a questão da celebração de contratos-programa. Quem tem experiência de celebração de contratos-programa sabe que os contratos-programa existem para a prossecução de interesses públicos, ou seja, o Estado não está, desculpem a expressão, a fazer nenhum favor aos municípios, está, pelo contrário, no fundo, a penalizar os municípios que não vão poder celebrar esses contratos-programa. Portanto, esta solução é uma solução centralista, com a qual eu discordo absolutamente e, se ela não for inconstitucional, ela é, pelo menos, claramente indesejável. Muito obrigada. Passava então a palavra à doutora Sofia Galvão sobre a mesma questão. Muito obrigada. Vou tentar ser breve. Eu concordo completamente com a solução e concordo com a defesa da mesma que foi feita pelo Sr. Desembargador Pereira de Gouveia. Não vejo aqui nada, no número 6, não vejo nada diferente daquilo que se fez neste país há muitos anos e que foi a única solução que permitiu que o país ficasse coberto por planos diretores municipais. Se não fosse assim, se não fosse com este tipo de instrumento ou de pressão, nunca teria havido capacidade para dotar o país de planeamento municipal efetivo e, portanto, não é sequer uma novidade. Na altura o problema não foi colocado, ninguém se sentiu especialmente incomodado em termos de constitucionalidade ou de ilegalidade da solução e, portanto, julgo que foi uma excelente experiência que pode e deve ser repetida. Quanto, não vou entrar por aí porque acho que não é esta a circunstância, mas apenas não quero que o silêncio permita entender-se que há qualquer tipo de concordância subliminar. Não concordo em absoluto com a ideia de que há aqui uma violação do princípio da proporcionalidade. Os municípios não são surpreendidos por nada disto. Os municípios ou as associações de municípios intervieram em todos os procedimentos de elaboração de outros planos com os quais devessem agora ver os seus adaptados e fazer os seus adaptar-se e, portanto, não há aqui qualquer surpresa. Os interesses públicos estão de um lado e do outro, os interesses privados estão de um lado e do outro. Não vejo aqui nenhuma violação, nenhum princípio constitucional relevante. Mas, se há dúvidas, pois então que a instância competente venha a pronunciar sobre isto, que não se hesite na solução legislativa. O que eu acho péssimo, e termino com esta nota, é que estes 3 preceitos, números 4, 5 e 6, estejam na lei de bases. Isto não é matéria de lei de bases, nem este registro de regulação das soluções é próprio de uma lei de bases. Isto poderia estar no registro, pode estar noutro sítio, aqui não. Do meu ponto de vista, o artigo 46 estava muito bem com os números 1 e 2. O 3, que já aqui foi referido por causa dos recursos florestais, já é, obviamente, qualquer coisa de estranho neste contexto. O 4, o 5 e o 6 tirava-os pura e simplesmente daqui, o que era ótimo, porque também afastava para mais tarde a discussão sobre eventuais inconstitucionalidades. Portanto, tinha duplas vantagens. Muito obrigada. Passava então para a doutora Isabela. Muito obrigada. Eu, em relação a estes números deste artigo 46, eu tenho que dizer que discordo em absoluto desta solução. Discordo em absoluto desta solução, não só porque compreendo aquilo que a doutora Sofia Galvão está a dizer, até porque na altura vivi de perto dessa situação. Se não fosse a norma uma norma parecida com a do número 6, nós não teríamos planos diretores municipais, mas nós já não vivemos nos anos 80, 90. E as relações entre os municípios e a administração central alteraram-se muito e a prática tem demonstrado que isso é assim. E não só a prática tem demonstrado que isso é assim, como também nós temos o Estado tem outros instrumentos para fazer com que os municípios cumpram as normas e cumpram as obrigações que lhes são impostas. Relativamente à prática, e a prática tem demonstrado, e nos últimos anos, a prática tem demonstrado que é possível outro tipo de soluções e é possível outro tipo de concertação entre municípios e administração central. Isto aconteceu nas adaptações que foram feitas dos planos diretores municipais às regras dos planos regionais de ordenamento do território que, entretanto, foram estabelecidas. Seguiu-se um mecanismo da contratualização entre CCDRs e municípios e, quer no Alentejo, quer na área de Lisboa e Val do Tejo, com o Proto-VT, todos os municípios, creio que todos, adotaram e adaptaram os seus PDMs às regras dos planos regionais de ordenamento do território, sem dramas,
É evidente que foram muito discutidas as normas dos PDMs que tinham que ser alteradas, é evidente que esta matéria foi muito debatida entre a Administração Central e municípios, mas foi debatida na sede própria e foi concertada entre administrações, e isso é que é relevante. Uma solução como esta, que era do número 5, que me parece, enfim, destituída de qualquer fundamento, que era do número 6, vão ou transportam-nos para uma dimensão de há 20 anos e de uma conflitualidade entre municípios e administração central que eu pensava que já tinha desaparecido. Por outro lado, a norma do número 5, que é aquela com a qual eu mais discordo, a norma do número 5, vem penalizar não só os municípios, mas vem penalizar porque, além de suspender, tem este segundo segmento da norma, que não tinha em versões anteriores, que tivemos a ocasião de ver. A primeira versão, a versão imediatamente anterior a esta, que tive a ocasião de ver, falava apenas da suspensão. Mas agora fala-se, é suspenso e não pode haver lugar à prática de quaisquer atos ou operações que impliquem a alteração do uso do solo enquanto durar a suspensão. E como esta suspensão é automática, isto significa não só que eu não posso edificar, urbanizar, etc., mas como eu também não posso fazer agricultura, não posso florestar, ou seja, não posso alterar o uso do solo. Isto tem efeitos muito significativos para o conteúdo do direito de propriedade. E eu gostava de perceber quem será, no limite, a entidade responsável pela indenização destas restrições que estão aqui a ser introduzidas. Muito obrigada pelas suas observações. Passava então agora a palavra... já respondeu. Muito obrigada. Bom, chegámos então ao final desta questão. Acho que aqui os intervenientes se dividiram. Acho que a solução é complexa. Eu só queria lembrar que acho que se for uma sanção, não pode haver sanções automáticas, como diz aqui o Sr. Professor João Miranda, não pode haver sanções ao plege, poderá ser isso derivar uma inconstitucionalidade e tenho dúvidas também que passa o crivo da proporcionalidade. Bom, terminando, estas foram as questões que consideramos mais pertinentes, abríamos agora espaço ao público para colocar questões.